Saudações, galera, aqui quem fala é o Leandro Nagata, mais conhecido como Professor Nagata. E eu vou começar agora uma série de vídeos falando um pouco sobre como usar o SolidWorks de um jeito bem prático, bem dinâmico, digamos assim. Então, a ideia dessa playlist é trabalhar com vários pontos que são fundamentais no SolidWorks e com base neles vocês vão conseguir desenvolver as atividades necessárias para os trabalhos que vocês precisam dessa ferramenta. Então vamos começar. Esse aqui é o SolidWorks. Essa aqui é a versão que eu tenho instalada na minha máquina. É a 2025 Service Pack 2. Já estamos com a versão 2026. Ainda deve estar na Service Pack 1, né, que é a primeira atualização. Mas essa aqui já tem alguns recursos bem interessantes. Como eu falei, então, a ideia dessa playlist é falar exclusivamente das principais ferramentas de modelagem 3D, detalhamento e montagem do SolidWorks. Então essa aqui é a primeira cara que nós temos aqui, onde logo de cara temos então os módulos para criar as peças, ou montagens ou desenhos. Temos aqui então uma guia com os arquivos mais recentes. Temos também aqui uma guia voltada para o aprendizado do SolidWorks. Então lembrando, se você criar uma conta no site deles, você consegue ter acesso a todas as trilhas, todos os tutoriais de forma gratuita. E aqui alguns alertas aqui só sobre atualização. Ó, já tem a versão 2027 disponível, olha que legal. Então vamos lá, sem mais delongas, começar. Então, quando você abre o SolidWorks, já aparece essa janelinha aqui. Se ela não aparece, basta clicar aqui no ícone da casa e vocês podem iniciar o projeto. Então, o que eu quero mostrar para vocês nesse primeiro passo são as ferramentas de esboço. O esboço é o ponto de partida para você criar a forma tridimensional no teu projeto, na tua peça, enfim. Então, eu clico aqui em peça e vou começar a trabalhar os esboços. Essa aqui, então, é a interface do SolidWorks. Aqui em cima, então, eu tenho as guias com as ferramentas necessárias para poder trabalhar. Esboços, recursos, superfície, chapa metálica, sistema estrutural, soldagem, modelagem de malha e etc, etc, etc. O que nós vamos nos concentrar aqui nesses primeiros vídeos vão ser basicamente no uso do esboço e dos recursos de modelagem. Aqui na minha esquerda eu tenho a estrutura da árvore do SolidWorks. Então cada projeto, pode ser então uma peça, uma montagem ou um detalhamento, você vai ter essa estrutura, cada um com sua particularidade. Tanto na peça quanto montagem você vai ter os planos. Os planos são basicamente o ponto de vista usando os eixos do plano cartesiano, aquilo que a gente aprende em matemática. Então x, y e z, onde x aqui no Solid é esquerda e direita, y para cima e para baixo e o z para frente e para trás. Então eu vou ter então um senso de largura, comprimento e altura, ou largura, comprimento e profundidade. Antes de começar a esboçar, eu preciso selecionar um plano. Então se eu, por exemplo, clicar aqui em esboço, o SolidWorks já vai me questionar qual plano você deseja trabalhar. Para fazer essa rotação, eu uso o scroll, que é o botão do meio do mouse, a rodinha. Então aqui eu tenho os 3 planos. E notem que os 3 cruzam entre si. E eu vou começar então selecionando o plano frontal. Agora que eu estou no plano do esboço, que é o frontal, eu começo a desenhar. Então aqui eu tenho todas as ferramentas de desenho. A primeira aqui então é a linha. E ela não é igual uma caneta que muitas vezes a gente está habituado, por exemplo, a usar no Paint para poder desenhar, que eu tenho que apertar, clicar e segurar. No Solid eu não tenho esse problema. Basta eu clicar no primeiro ponto e depois clicar no próximo. Então, por exemplo, vou fazer um quadrado. Então, faço uma linha aqui, outra na vertical, uma outra na horizontal. E notem, ó, estão vendo ali um tracejado que está aparecendo?
é uma orientação, ó, é um guia para facilitar o traçado. Então se eu quiser fazer inclinado eu posso, mas notem, ele vai coincidir com a primeiro ponto do meu desenho. Clico aqui e clico aqui. Para sair do comando, pressiono a tecla ESC. Olha só, então tem aqui o meu primeiro esboço, esse quadrado. Ele não está com a cara de quadrado porque eu não coloquei o que? As dimensões. Observem que as linhas, ó, elas ficam na cor preta e ficam na cor azul. O que isso significa? Linha na cor preta indica que o esboço, ou essa parte do esboço, está definida. O que está em azul não está definido. É chamado de subdefinido. A gente consegue enxergar aqui embaixo, ó, no rodapé, ó, o texto subdefinido, indicando que esse esboço trabalhado não está definido. E o que define o esboço? O esboço é definido pelas linhas ou pelas formas, pelas dimensões e pelas relações de esboço. Vou falar agora rapidinho das dimensões. Quando eu clico em dimensão inteligente, eu posiciono aqui, ó, a dimensão e agora eu posso inserir a medida desejada. Vou colocar aqui 35. Notem, a outra linha que estava aqui na minha lateral direita ficou definida, porque ela já determinou que o comprimento da linha inferior é 35. Agora, se eu clicar aqui, vou colocar 35 também, ó, pronto. Com isso, ó, meu esboço está completamente definido. Então, o que vai definir o esboço vai ser então as amarrações, por isso que são chamadas relações de esboço, as dimensões e outras informações que eu posso ir inserindo. Cancelar o comando, aperto ESC novamente. Esse ícone verde que está aparecendo é chamada relação de esboço. Você deve imaginar ela como sendo uma etiqueta que você coloca na forma tridimensional e ela adota essa característica. Por exemplo, aqui no lado eu vou fazer um outro desenho. Então vou fazer aqui um triângulo. Ele está, ó, completamente subdefinido. E por que é perigoso eu ter um esboço subdefinido? É perigoso porque após eu gerar um modelo 3D, ele não tem a informação, por exemplo, determinando qual que vai ser o comprimento dessa linha. Então, se eu estiver modelando tridimensionalmente, eu posso pegar esse ponto, clicar, segurar e arrastar, que ele vai deformar a peça. Isso acontece porque, como eu falei, ela não está definida. Então aqui eu vou colocar as dimensões. Vou colocar aqui então 27. Aqui eu vou colocar 27 também. Beleza. Aqui eu posso colocar uma outra medida. Aqui uma medida alinhada. Notem, eu não consigo inserir a dimensão, porque já está definido aqui um ângulo de 90 graus. Então, por ter um ângulo de 90 graus, eu não vou conseguir alterar o comprimento aqui dela. Então, o que falta qual informação faltaria para definir esse meu esboço? Faltaria eu colocar uma relação de esboço, uma amarração entre essa forma e essa forma. Eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar esse ponto horizontal com esse outro ponto. Então eu clico nele, seguro a tecla Ctrl e clico nesse outro ponto. E notem, ó, aqui aparecem as relações de esboço. Eu posso colocar horizontal. E vocês observam, ó, que a relação sugerida ela fica em negrito, ela fica em destaque. E olha o que aconteceu. A minha linha horizontal aqui, ó, de comprimento de 27 ficou definida. E agora eu vou colocar uma distância entre esses dois aqui. Também vou colocar 27. Pronto. Tenho então dois esboços aqui completamente definidos. Eu não vou realizar nenhum comando de modelagem por enquanto, porque a ideia desse primeiro vídeo é trabalhar apenas as relações de esboço. Eu vou sair aqui. E agora aqui na árvore, ó, tem um outro item legal. Como eu não quero que essa geometria influencie o próximo esboço, eu posso ocultar. Ocultar não quer dizer que vai ser deletado, significa apenas que eu não vou tornar visível. Então basta eu clicar em cima dela para selecionar e clicar aqui nesse olho, ó.
e ela oculta, fica desaparecida. E quando eu clicar novamente, clicar no olho, ele exibe. Isso é importante utilizarmos quando você quer fazer modelagens ou desenhos que não quer que um influencie na modelagem do outro, por exemplo. Vou pegar novamente o plano frontal e agora eu vou fazer parte de um retângulo. Vou fazer uma letra U aqui. E agora eu quero fazer um arco que vai conectar esses dois pontos. Então eu vou clicar aqui em arco. O que eu mais recomendo vocês utilizarem é o arco de 3 pontos. Porque vai funcionar assim, ó. O início, o fim e o terceiro ponto. Então eu vou colocar ele aqui mais ou menos. Pronto. Vamos colocar as medidas. Então aqui o comprimento vai ser 15. Esse outro comprimento aqui vai ser 15 também. E aqui também eu vou colocar 15. Agora o arco, eu vou colocar um comprimento de... Vou colocar aqui 22. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, ele ficou bem abaixo. Então, o centro ficou deslocado. Ah, mas eu não quero que esse arco fique assim. Eu quero que ele fique, por exemplo... Vou mostrar aqui rapidinho. Eu quero que ele faça um traçado aqui, uma tangência. Então, beleza. Então, eu vou tirar aqui esse raio e eu posso arrastar. Para fazer a amarração de tangência em um arco, eu clico no arco, pressiono a tecla Ctrl e clico na linha desejada. E aqui vai aparecer a tangente. O que seria uma tangência? Seria então aquela condição em que a circunferência ela vai ter uma outra entidade, pode ser uma linha, uma outra curva, que vai tangenciar a curvatura dela. De modo que, observem, ela parece uma coisa só. Ela não está distorcida. Vou fazer um arco aqui só para vocês verem o grau de distorção aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, um arco um pouco maior. Aqui não, ele está indo de uma forma harmoniosa, porque ele está tangenciando aqui a circunferência. Essa reta tangencia. Então, por isso que é tangente. Como essas duas medidas são iguais, observem, ó. Ela não precisou da tangência. Agora, se eu alterar essa medida, vou colocar aqui, por exemplo, 20. Ó, já afetou essa geometria. Então eu preciso... Posso colocar talvez aqui uma outra tangência. E olha só o que vai acontecer com essa geometria. Opa, deu erro. Por que que deu erro? Aconteceu o erro por conta de que essas medidas, ó, elas estão conflitando. Então ela, por causa dessa medida aqui, ela não vai permitir colocar essa tangência. Então o que que eu posso fazer para solucionar? Apagar essa medida ou tornar ela uma medida acionada. Eu vou fazer aqui, ó. E essa aqui também eu vou colocar ela como acionada. Vamos ver o que que vai acontecer. Pronto. Observaram o que aconteceu? Ó. Agora vamos entender o que que quer dizer essa dimensão acionada e dimensão acionadora. A dimensão acionadora, o nome já diz, acionadora. Ou seja, qualquer informação que eu colocar, qualquer dimensão, ela vai modificar a geometria da peça. Enquanto acionada, ela apenas vai mostrar a dimensão que ali consta. Por isso que se eu colocar uma outra cota aqui, ó, ela vai perguntar o que que eu quero. Se eu quero tornar acionado por dimensão, uma acionadora. Então eu clico OK. E ó, ela apenas vai me informar. Então ela tem um caráter mais informativo. Então agora, se eu quiser alterar essa dimensão aqui, eu não vou conseguir mudar muito a geometria. É por causa dessa tangência. Se eu alterar aqui, desse jeito aqui, por exemplo, ó. Vou colocar aqui então. Agora eu vou trocar essa dimensão por 10.
ou melhor, vou colocar aqui por 7,5. E aqui eu vou colocar a dimensão acionadora também. Eu vou colocar aqui então de 2,5. Pronto. Já fez a minha forma desejada aqui. No plano frontal, vou fazer um outro esboço. Para a gente entender melhor essa questão ali das tangências, das formas. Agora, criei um outro esboço também no plano frontal e vou fazer um círculo. Vou colocar aqui a medida de 20. E agora eu vou fazer um outro círculo aqui em cima e eu quero que saiam duas linhas tangenciando esse e o outro círculo. Então, vou fazer o outro círculo aqui, vou colocar de medida de 10. E agora eu vou desenhar uma linha de construção. A linha de construção, ela é importante no desenho porque ela vai permitir auxiliar na construção da geometria da peça. Então aqui, ó, coloquei uma linha horizontal reta e uma linha inclinada. Agora eu vou colocar um ângulo. Vou colocar aqui de 40 graus. Pronto. Vou colocar também com uma distância entre centros aqui de 35. E como eu falei, eu quero fazer uma linha que tangencia aqui e aqui. Então é bem simples, vou desenhar então duas linhas, uma daqui até aqui e uma outra linha daqui até aqui. Notem, automaticamente, ó, essa aqui já entendeu que ela vai tangenciar, aqui não. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar essas duas entidades e coloco tangente. Aí agora aqui repito o processo também, a linha, circunferência e tangente. Estão vendo? Essas duas linhas agora estão de forma harmoniosa aqui. E parecem que é uma coisa só. Essa forma é muito comum, por exemplo, quando imaginamos a transmissão de movimento por polias, né? Então, polias, rodas dentadas, né? Por engrenar, roda dentada e corrente. Então, essa é uma forma bem interessante ali. Então, aquela relação que a gente coloca ali para ter mais velocidade ou mais força, mais torque, a gente pode desenhar desta forma aqui. As relações de esboço podem ser visualizadas aqui, ó, clicando aqui, e ele lista tudo, ó. Se eu quiser, por exemplo, colocar todas nesse esboço, então aqui todas que estão nesse desenho que eu estou realizando agora, então tá aqui, ó. E eu clicando em cima ele mostra, ó, por exemplo, horizontal, é uma relação de esboço individual, ela é uma etiqueta que diz, olha, esta linha vai ficar na horizontal. Tangente, ela indica quais são as duas geometrias que são afetadas por ela. Então aqui nesse exemplo é o círculo e a linha. Aqui também assim, ó. Então eu tenho 4 tangentes, tenho uma coincidência aqui, um ponto aqui da linha e a coincidência. Tenho as distâncias também. Então, ó, tá vendo? Aqui ele já marcou, ó. Ficou bem levezinho, um retângulo azul claro, indicando o comprimento. Aqui a medida do diâmetro. Então a gente entende que a relação de esboço, o que vai auxiliar na forma, vai ser então essas relações auxiliares que eu coloco. Por exemplo, eu vou desenhar aqui assim, vou desenhar duas formas. Vou desenhar um quadrado. Então eu clico aqui no retângulo. Eu tenho vários tipos de retângulo. O que eu mais utilizo são esses dois aqui. O retângulo de 2 pontos, retângulo de canto e retângulo de central. Começo com o retângulo central e ó. Tem essa forma aqui. E agora eu vou colocar aqui as medidas. Como eu quero um quadrado, eu vou usar a relação de esboço a meu favor. Eu vou colocar aqui o comprimento 50,
Aí eu clico na linha desejada, pressiono a tecla Ctrl e clico na outra linha. E daí eu vou colocar que eu quero que elas fiquem iguais. Então clico em igual, pronto. Com uma medida só, uma dimensão informada, eu já defini completamente essa forma. Agora eu vou desenhar um círculo aqui. Ele vai ter o diâmetro de 40 e a distância que eu quero que ele fique do centro até essa face, eu quero que ele fique deslocado 20 milímetros. Então eu clico na linha desejada, que é a partir dessa linha até o centro. Eu não preciso clicar no centro da circunferência, basta eu clicar na borda. E o próprio Solid já entende que você deseja o centro, a medida do centro. Então pronto. Agora eu vou colocar a medida que eu falei, 20 milímetros. Então, quando eu clicar na circunferência e depois em uma outra entidade, ele vai pegar sempre no centro. Ah, professor, mas eu queria selecionar do contorno até essa face. Se eu fizer isso, ó, clicar aqui no círculo e aqui, ele vai pegar no centro. Eu não quero isso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui na linha, vão segurar a tecla Shift e pronto, ó. Aproximar o cursor e ele vai selecionar exatamente, ó, o contorno externo da forma. E aqui eu vou colocar a distância que eu quero, ó. Vou colocar aqui então 25. Então, a gente entende que o Ctrl seleciona mais de uma entidade, ele vai agrupando. O Shift, ele vai ter essa outra possibilidade, que vai permitir selecionar, no caso de uma circunferência, a parte externa. Isso é importante porque, às vezes, quando você vai fazer um furo oblongo, por exemplo, vou desenhar aqui o oblongo. Desenho aqui. Só para a gente entender, ó, as duas formas que existem de determinar. Você pode determinar, por exemplo, centro a centro, que é clicar aqui nessa linha, vai ter o comprimento. Vou colocar aqui 35 e um raio de 5. Opa, 55 não. Raio de 5 milímetros. Aí se eu quiser o comprimento total, eu pressiono a tecla Shift e clico nas duas extremidades, ó. Com a tecla Shift pressionada, eu vou conseguir cotar o externo da peça. Eu vou colocar aqui então 60. E aqui o raio 10. E aqui eu vou até usar aquela tática de posicionar, por exemplo, eu vou colocar aqui desse círculo até essa face aqui, então pressiono Shift, clico aqui e aqui. Deixar aqui ali horizontal, vou colocar aqui então 20 milímetros. E eu quero que essa linha ela fique tangenciando esse outro contorno. Vamos ver como é que ele vai ficar. Opa, aperto o ESC. Essa linha, eu clico aqui no contorno, vamos ver se vai dar certo. Tangente. Aí
ele jogou para baixo. Jogou para baixo porque era o caminho mais perto. Então ele partiu desse princípio. Mas eu não quero essa parte. Então eu quero essa linha aqui com esse contorno. Vamos ver agora se vai dar certo a tangência. Espero que sim. Tangente. Fechou. Agora eu quero que a distância do centro dessa ranhura até o centro do círculo, do quadrado, perdão, seja de 50 milímetros. E agora eu quero alinhar, quero deixar esse oblongo alinhado com o centro aqui. Então o jeito mais prático é pegar esse ponto, clicar nesse outro ponto aqui, e deixar na horizontal. Pronto. Deixei os dois horizontais. Esse aqui seria o primeiro vídeo voltado para o esboço. Talvez vocês não estão conseguindo enxergar a utilidade desses comandos, mas quando começarmos a modelar, vocês vão ver que vai fazer muito sentido tudo isso que nós estamos realizando, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, compartilhem ele e se inscrevam no canal. Até mais, até breve e tchau!